graça de Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 24 do livro de Levítico. Este capítulo vai falar a respeito do azeite para o candelabro, vai falar sobre o pão para a mesa do Senhor e também a pena para o pecado de blasfêmia. Os primeiros versículos dizem: disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Essa expressão é muito linda. Para que haja lâmpada acesa continuamente. O azeite puro representa a graça do Espírito Santo, fundamentada na obra de Cristo, ilustrada pelo candelabro de ouro maciço. A oliveira era amassada para produzir azeite e o ouro era batido, ou seja, tornava-se maciço para formar o candelabro. Em outras palavras, a graça e a luz do Espírito estão fundamentadas na morte de Cristo e são mantidas em claridade e poder pelo sacerdócio de Cristo. A lâmpada acesa de contínuo se refere ao fato de que Cristo foi guiado perfeitamente pelo Espírito Santo em todo o momento. As características do candelabro: primeiro, ele era feito de ouro puro. Segundo, era feito para iluminar. Em terceiro lugar, era mantido com óleo. Em quarto lugar, era feito para queimar continuamente, porque a lâmpada que ilumina a base de óleo pode ser comparada com a revelação de Deus ao homem, que culmina em Cristo, luz do mundo, e é a iluminação do Espírito Santo. O versículo 3 diz: fora do véu do testemunho, no tabernáculo do testemunho, no lugar santo, a primeira habitação do tabernáculo, Arão as colocará desde a tarde até a manhã diante do Senhor continuamente. As lâmpadas deviam ser acesas pelos sacerdotes a cada manhã, às 9 horas da manhã, a hora do sacrifício matutino, e a cada tarde às 15 horas, a hora do sacrifício vespertino. Nesse momento, os pavios deviam ser limpos ou substituídos e o azeite reposto. E o versículo continua dizendo: estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. O cumprimento disso, sob a nova aliança, pertence ao Espírito Santo, que mora no coração e na vida do crente para sempre. Vai falar ainda o capítulo a respeito do pão da proposição, ou pão da mesa do Senhor, a partir do versículo 5. Ali os pães que o sacerdote oficiante colocava todos os sábados sobre a mesa dourada no lugar santo diante do Senhor eram em números de 12, representando as 12 tribos de Israel. De certo, eram bem grandes, já que se empregava mais do que 4 litros de farinha em cada pão. Eram servidos quentes no lugar santo no sábado, dia no qual os antigos eram removidos. Somente os sacerdotes tinham licença para comer daquele pão. Foi num caso de extrema necessidade que Davi com os seus homens quebraram esta lei. Está lá em 1 Samuel capítulo 22. O pão vai nos lembrar da comunhão restaurada do homem com Deus através de Cristo, que é o pão da vida. Para terminar e não ficar tão grande como ficou o resumo do capítulo 23, vamos falar um pouco só sobre o veredito que está a partir do versículo 13. E o Senhor falou com Moisés, dizendo: tira o blasfemo fora do acampamento, e todos os que o ouviram ponha as suas mãos sobre a cabeça dele e apedreje toda a congregação. É a pena para aquele que havia blasfemado
do Senhor. A morte física sob a nova aliança agora não é mais exigida. Jesus cumpriu, a lei. Porque Jesus cumpriu a lei em cada aspecto e, com efeito, morreu por todos nós. Porém, ainda é certo que a morte espiritual se segue a qualquer um que toma a palavra de Deus displicentemente. Jesus cumpriu a lei, mas a morte espiritual com certeza vem para os blasfemos. Que o Senhor guarde a nossa boca e o nosso coração e que nós usemos a boca, a mente, o coração, o corpo, a vida para glorificar o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.